Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, sejam bem-vindos à resolução da questão 145 do caderno amarelo do Enem de 2020, ok? Então vamos lá. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C/2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... Então, aqui as alternativas. Ok? Vamos dar uma olhada mais uma vez na pergunta. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por, onde x é a altura da coluna de líquido que já saiu de T1 e y é a altura da coluna de líquido que chegou a T2. Poxa, mas como é que eu vou comparar essas alturas? Mas espera aí, esse líquido inicialmente estava no tanque T1, então ele tinha um certo volume, que eu vou chamar de V1. Deixa eu colocar aqui. E aí, o que foi que aconteceu? Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de 10%. Opa, então peraí. Esse líquido tinha um volume V1, só que esse volume sofreu dois aumentos consecutivos. O primeiro aumento de 15% e o segundo aumento de 10%. Opa, então peraí, qual é o novo volume desse líquido após esses dois aumentos consecutivos? Vamos calcular? Eu vou chamar esse volume final do líquido no tanque T2 de V2. Então, qual é o volume V2, que é o volume final? Bom, eu tinha um volume inicial, né? V1. E o que foi que aconteceu com esse volume inicial para ele ficar igual ao volume final? Bom, inicialmente houve um aumento de 15%. Pessoal, se eu tenho um determinado volume e eu quero dar um aumento de 15% nele, eu posso usar um fator de aumento. Por sinal, nós já temos aula sobre isso no canal, vou colocar o link aqui em cima. Então, um aumento de 15% é só você usar o seguinte fator de aumento, 1,15. Tá? Toda vez que você multiplica por 1,15, você está dando um aumento de 15%. E logo em seguida apareceu um outro aumento de 10%. Para você dar esse aumento de 10%, é só você multiplicar pelo fator 1,1. Você vai entender bem esses fatores se você assistir a aula sobre fator de aumento. Ok? Então agora eu vou só fazer essa conta, 1,15 que multiplica 1,1. Fazer essa multiplicação aqui em cima, ó. 1,15 vezes 1,1, multiplicação com decimais. Temos também vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. Inicialmente, esquece as vírgulas. Vamos lá, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Aqui, agora com esse outro 1 aqui, a mesma coisa. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. E agora adiciona. Então, ó, 5, 5 mais 1 dá 6, 1 mais 1 dá 2, e aqui só tem 1. Agora vamos ver o seguinte, ó, inicialmente aqui, ó, esse 1,15, ele tem duas casas decimais, isto é, 2 algarismos depois da vírgula. E esse 1,1, ele tem uma casa decimal, isto é, um algarismo depois da vírgula. Duas casas decimais aqui, mais uma casa decimal aqui, um total de 3 casas decimais. Então, esse meu resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, essa vírgula vai estar depois do 1 aqui, vai ficar 1,265. Então,
O volume V2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1,265 V1. Vamos botar isso aqui? Beleza, mas se V2 é igual a 1,265 V1 e a pergunta é sobre a equação que relaciona as medidas das alturas y e x, eu tenho que trabalhar com esses volumes. Mas os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares. Como é que se calcula volume de prisma? Área da base vezes altura. Deixa eu colocar isso aqui. Mas a questão diz que tanto T1 quanto T2 são prismas retos de bases retangulares. Opa, então as bases são retângulos. Então como é que eu calculo a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. E será que eu conheço o comprimento e a largura das bases desses tanques? Conheço. No tanque T1, o comprimento é C e a largura é L. E no tanque T2, o comprimento é C sobre 2 e a largura é 2L. Então, olha só, o volume do tanque 1 vai ser o comprimento, que é C, do tanque 1, vezes a largura da base do tanque 1, que é L, vezes a altura do líquido que já saiu do tanque 1, que é X. Esse foi o volume que já saiu do tanque 1. E no tanque 2? Área da base de um retângulo, comprimento vezes largura. Mas quem é o comprimento da base do tanque 2? É C sobre 2. Qual é a largura da base do tanque 2? É 2L. E qual é a altura da coluna de líquido do tanque 2? É Y. Então esse aqui é o volume de líquido do tanque 2. Opa, mas aqui eu posso cancelar esse 2 que está aqui no numerador com esse 2 que está aqui no denominador. Afinal de contas, 2 dividido por 2 dá 1 e 1 é elemento neutro da multiplicação. Eu posso desprezar. Então, isso aqui vai ficar o quê? C vezes L vezes Y. Deixa eu colocar aqui. E agora, vamos pegar esses valores aqui ó, de V1 e V2 e substituir nessa equação aqui, ó, que diz que V2 é igual a 1,265 V1. Vamos fazer isso e colocar aqui? Quem é V2 é C vezes L vezes Y, que é igual a 1,265 V1. Mas quem é V1? É C vezes L vezes X. C vezes L vezes X. Opa, mas eu tenho C vezes L aqui multiplicando no primeiro membro, eu também tenho C vezes L multiplicando no segundo membro. Eu posso cancelar, porque rigorosamente falando eu estou dividindo ambos os membros por C vezes L. Lembrando que essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem que eu gosto muito, eu acho que ajuda bastante a você não cometer erros. Vou colocar o link aqui em cima se você quiser aprender. Então, após fazer o cancelamento, o que foi que restou? Y, foi a única coisa que restou no primeiro membro, é igual a 1,265x. Opa, será que tem essa alternativa aqui? Então a resposta é a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.